poder, nós te adoramos. Muito boa noite, tá no ar o nosso Placar Horizonte, né? Que alegria, bom demais falar do nosso futebol mineiro. E hoje, com a minha seleção mineira de comentaristas, vamos repercutir muito sobre o futebol mineiro. Tem reforço no Cruzeiro, tem preparação do Galo para um jogo duro aí, sábado na Copa do Brasil. Será que é jogo duro? Mas antes disso, vou convidar vocês para nos acompanharem aí na TV Horizonte, canal 30, na América TV 19, na Rádio América 107.1 e também no nosso Super App do Vox, para você, de qualquer lugar do Brasil, poder interagir conosco, tá? E também pelo WhatsApp no 319-9680-2910, aqui, ó. Nessa tela eu quero ouvir a sua cornetada, a sua opinião. E aí, como eu falei, tem muito assunto para a gente poder falar aqui no nosso PH hoje e debruçar com essa seleção mineira aqui. Já vou dar boa noite para essa... Tem um cara aqui que é a primeira vez que eu tô tendo oportunidade. Abre aqui na geral aqui, o meu Alan bonitão. Ô, Valdemar, muito prazer, cara. Prazer todo meu. Primeira vez com você aqui. Pô, bonito tênis. É, a gente vem no estilo, estreando hoje. O crossfit aí tá em dia igual o meu. Seja bem-vindo. Melhorar. Obrigado, mais uma honra estar aqui mais uma vez no PH. Sempre, geralmente com a Sara, né? Um pouco mais de cabelo do que você, mas o importante é estar aqui presente, falando de Cruzeiro, falando de futebol em geral. Você já chegou bem na trairagem, então você gostei. Já chegou desunindo o grupo, que é importante, né? E aqui eu troquei o cara de lugar aqui. Aqui na TV Horizonte é o seguinte, a Sarinha é o Cucurella, da seleção espanhola, e eu sou o De La Fuentes. Não, Papagaio Maritaca. Ontem o cara ligou lá em... Você vai me Deixa eu apresentar vocês, que aí vocês falam mal de mim ao vivo. Posso? Pode. E aí, tava com saudade dele, grande Vanderlei, que estava nas praias capixabas. O cara lá em Guarapari, o Geraldo Charrão, um abraço, Geraldo, passou um zap pra mim e falou assim, sabe quem tá hoje? O Tagarela. Aí eu falei, pegou. Agora não tem jeito, já era. Eu falei, Maritaca, só. Não é Tagarela, é Maritaca. Aí ele falou, não, beleza. Não, e aproveitando, eu vou ter que ir a semana toda, porque eu não sei se os caras voltaram. Na segunda, eu estava andando na praia, aí o Vanderlei me encontrou lá de Contagem, cruzeirense, gente boa. Falou, pô, não perca um programa. Falei, sério? Legal. Lá em Guarapari. E ontem... Qual que é o nome? Vanderlei. Ô, Vanderlei, aquele abraço, viu? Obrigado aí. E compartilha o nosso programa com uns 300 amigos seus para ajudar a gente. Não, e ontem eu tô na praia andando, o cara me parou. Vanderlei, eu falei, uai, sou eu mesmo. Dico Martir, atleticano do Jardim Canadá. Isso é apelido ou é nome? Dico. É o Dico. Um abraço pro Dico. Dico Martir. Se fosse o WhatsApp, Dico eu ficaria com medo, tá? Agora, arroba Roberto Tiburcio Oficial. Arroba Roberto Tiburcio todo o Oficial. Brasil. Valdemar, satisfação estar aqui com você pela primeira vez. Vanvan, saudade do Vanvan, sargando lá na praia de Guarapari. Que maravilha, hein? Aqui, torcedor, faça-me o favor. Quando enviar o WhatsApp para a TV Horizonte, coloque o nome da sua cidade, o seu clube e encaminhe primeiramente para o Papagaio ou Maritaca. A escolha é sua. Na Rádio América, na TV Horizonte, na América TV, 18 horas 50 minutos no Redondo da América. 107.1 FM a 107 quilômetros por hora, abraçando a equipe técnica mais técnica da televisão brasileira, pessoal da retaguarda aqui, a melhor do Brasil. E diga não às bets. Chegou chegando. Esse programa que tem a direção do nosso Lucas Krautz, que é o alemão. É o tipo no Peter Kraut, né? Um homem de 4,12 metros de altura, que faz um trabalho belíssimo aqui, toda a nossa retaguarda. E já vamos para Sonora, vamos falar de Cruzeiro, começar pelo Cruzeiro, ontem começamos pelo Galo, hoje pelo Cruzeiro, porque aqui nós temos, aqui é democrático, né? Então vamos começar a falar do Cruzeiro, que trouxe reforço badalado, jovem, mas badalado. Eu já vou pedir à produção para colocar a sonora dele, e aí nós vamos debruçar o grande menino aí, o Zé Lucas, que é volante, veio do esporte. Ano passado teve muitas especulações, né, para onde eu ia, então eu deixava muito isso com o meu staff, que sabe muito o que fazer, sabe muito o que trabalhar por trás de mim, então
eu confiei muito neles e quando eles vieram esse ano com essa proposta do Cruzeiro, todo esse projeto que o Cruzeiro proporcionou, eu não tive como recusar, então eu estou muito feliz em estar aqui. O olhinho do menino até brilhando. Você que tem experiência nos bastidores de futebol, né, o Tiburcio? Trabalhou muito tempo como empresário, o olhinho dele estava brilhando. Informação de colegas que estavam lá na coletiva do Zé Lucas, que a família o pai estava com os olhos lacrimejando, né, na apresentação dele. Um menino que foi disputado, o Cruzeiro venceu o duelo aí com o Flamengo, né, casca grossa, né, no mercado, e também tinha sondagens do exterior. Então o Cruzeiro consegue vencer essa disputa e apresentar um menino que é polivalente ali na volância. Faz o primeiro, falou que faz o camisa 5 que o Cruzeiro precisa, mas também joga como segundo volante. Eu até comentava ontem aqui no Placar Horizonte, conversei com o Adson, com o Ricardo Rocha, com o Ricardinho, com o Chiquinho, que é prefeito lá de Olinda, foi jogador do Sport Recife, do Vasco da Gama, e todos eu havia falado aqui na televisão, além de jogar como primeiro volante, ele joga como segundo homem, e vocês vão prestar atenção, é um jogador oriundo do futsal. Ele joga em direção ao gol. O Cruzeiro fez uma contratação de um jogador que deverá estar na próxima Copa do Mundo representando o Brasil. Ele é titular do Esporte Clube do Recife desde os 16 anos, joga muito. O Cruzeiro está de parabéns pela compra, uma compra que foi em torno de 30 milhões de reais, com o Cruzeiro ficando com 80% do passe. E o Sport, que iria receber à vista, acabou parcelando para o Cruzeiro. Aí ficou melhor que a encomenda, né? Ficou. Tem um pessoal que eu tô doido para fazer isso comigo, mas não faço, quer receber à vista. Vou começar a fazer catira com o esporte também. Melhor, né? Agora, complementando a informação, 5 milhões de dólares foi a negociação por 60% do jogador. E o Cruzeiro ofereceu também, aliás, forneceu o volante Murilo Hickman e o atacante Chico da Costa para o Sport, Vanderlei. Bom negócio para o Cruzeiro, né? Aqui, deixa eu só mandar um recado para o Chico da Costa. Aqui em Contagem tem aqui em Contagem tem a Rua Bélgica, onde você ia. Lá tem a Odete. Odete! Ai, meu Deus. Eu não aguento, Tiburcio. Você estava com saudade. Essa informação não era necessária, né? Aqui, muito interessante, né? O Cruzeiro fez certo. Porque merece uma melhorada, porque 2 azar seguidos, né? Primeiro o PEC, agora o Sinisterra, 2 contusões que vão levar no mínimo 6 meses. Então pega um garoto desse que provavelmente tem jeito para jogar, né? Tipo assim, ele pode chegar e jogar, e como é novo, o Cruzeiro só tende a lucrar com isso. Agora, pelo que eu vi da entrevista, né, ele já foi apresentado o elenco, está bem entrosado, bem relacionado, então isso pesa muito. Então, o Cruzeiro fez uma ótima aquisição, uma aquisição assim de top 10, né, para cima. E vamos torcer que o menino tenha um futuro. Meu amigo Valdemar, meu amigo de muito tempo, né? Quanto tempo a gente se conhece, né? Deve ter aí uns 25 minutos, mais ou menos, que alegria, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar. Primeiro que eu vi que ele tem personalidade, né? Me fala bem, jovem, parece que já é bem assessorado. Agora, aqui no futebol brasileiro, acho que precisa oportunizar mais. Porque, ao mesmo tempo que tem que ter um cuidado, o Cruzeiro já é uma equipe mais bem montada, eu acho que, ao mesmo tempo, o pessoal exagera de não oportunizar, de não colocar no jogo. Na Europa, a gente vê muito menino talentoso e ele já jogava no profissional do esporte. Você tem que colocar para jogo. É muito melhor o torcedor ter paciência com um garoto como ele, que já é cria da base da seleção brasileira, não só do esporte, do que ficar quebrando cabeça com bagre aí, né? Com certeza, do que veio esse ano, a contratação do Zé Lucas é a melhor disparada. Tá? Melhor que o Gerson? Teve o Gerson. Me perdoa a falha pelo Gerson. Mas o Gerson ainda não jogou essa bola toda. Ele pode, no final do ano, ser melhor do que o Gerson. Como liquidez, como custo-benefício é um bom ponto. Agora, é um jogador que, quando você vê os lances dele, sempre cabeça erguida, olhando em direção ao gol, passes longos, passes em profundidade, então que vai precisar realmente de pontas para acompanhar a visão de jogo que esse menino tem e o olhar sempre em direção para o gol.
A família dele estava nitidamente emocionada, o pai dele chorando hoje na entrevista coletiva dele. É bom a gente ver um jogador que acabou de chegar e já cria essa identificação, cria esse laço com o clube, né? E sobre colocá-lo para jogar, inclusive para mim, ele deveria já ter entrado no jogo contra o Botafogo. As mexidas que o Arthur Jorge fez durante o jogo, principalmente nas laterais, não mudaram em nada o estilo de jogo do Cruzeiro, então poderia ter tentado ele. Você acha que já pode contar com ele como possível titular, até mesmo, por exemplo, colocando o Romero no banco? Não, eu acho que titular ele não vai entrar agora, porque o time, contra o Curitiba pelo menos, tanto o Gerson quanto o Romero estão livres para jogar. Então eu acho que ele entra como titular. Mas, já pensando em uma substituição para o Romero no jogo contra o Flamengo, por exemplo, você já pode começar a colocar ele ali no segundo tempo, para ir no jogo contra o Flamengo, talvez, ele entrar como titular. E só lembrando, além de seleção brasileira, ele era o capitão da seleção brasileira sub-17 e sub-20, então ele vem realmente com muita personalidade, com muita moral aí para esse Cruzeiro. E um detalhe, alguns dias atrás eu conversava com o Adson e a gente falava da quantidade de jogadores que saem do Nordeste do país, principalmente do Recife, que vêm fazer sucesso no Brasil, na seleção brasileira, obviamente. Givanildo Oliveira, jogou com o Toninho Cerezo no meio de campo da seleção. O Luiz Fumanchu, a zaga do Santa Cruz, que no último final de semana botou 45 mil pessoas no Arruda, na Série C. Como sempre, Como né? sempre. Como dar um show à torcida do Tinha Santos. Lula Pereira e Lever Coupe, que foi a zaga. E aí tem Leonardo, Chiquinho, que é o atual prefeito de Olinda, que a prefeita está grávida, Juninho Pernambucano. Gente, Sabe quem é de Pernambuco também? Inclusive, recebeu, já deu boas-vindas pro Zé Lucas? O Caio Jorge. Caio Jorge, o pai dele é de Montes Claros, mas ele entrava em campo com a camisa do esporte. Então, gente, o Cruzeiro agiu pontualmente, não só no Zé Lucas, como no Rojas. O Rojas vai matar a saudade do Kaique já já. Parabéns à direção do Cruzeiro, agora tem que gastar o que não estava previsto, Vanderlei, devido às duas lesões. Então, eles vão ter que recompor ali, tirar de onde não estava contando com essa receita e tocar o barco. Em cima Ele disso... pode tirar. Pode diz falar. que ele estão tentando Paredes, né? Eu falei isso aqui há uns 15, 20 dias atrás. Né? Não, olha, diz que já está conversando Para com ele. receber no aeroporto, viu? Paredes arruma o time do Cruzeiro, assim, muda. Arruma qualquer time do Brasil. Mas eu acho que não é a posição que o Cruzeiro agora vai investir, né? Não, mas esse faz menino uma posição joga... diferente. Você já imaginou Eu acho que- Paredes, Lucas e o... Paredes, E o Gerson Gerson? e Matheus Pereira, esquece, ué. Melhor meio-campo do Brasil. Porque o Zé Lucas, gente, vai ser sucesso aqui. E eu não gosto de ficar falando antes, você está falando porque você tem amigo seu lá. E dizem, o Adson me falou maravilhas do empresário dele. Foi certo, o Flamengo queria, mas no Flamengo ele teria mais Ele não dificuldade ia para jogar. começar a jogar. No Eles Flamengo usaram- ele ia pro sub-20. No sub-20. Para depois subir. Exato, e no Cruzeiro ele já vem com essa chancela e aqui o Arthur vai dar oportunidade para ele na equipe titular do Cruzeiro muito em breve. Tipo, assim, na coletiva de hoje, ele mostrou que conhece do Cruzeiro, tanto que ele lembrou do Augusto Recife, que vestiu a 5 do Cruzeiro muito bem, por sinal, e que é também do Recife, né, como o próprio nome já diz. Campeão da Mostra Libertadores. Mostra que ele... Campeão brasileiro. Mostra que ele procurou saber sobre a história do clube e veio como referência, como você E mesmo fez disse, uma média também muito com bem o Lucas Silva e assessorado. com o Lucas Romero. Mas eu acho que na Libertadores ele era banco do Maldonado do Recife, não era não? Não, era Maldonado, na Tríplice Coroa era Maldonado e Augusto Recife. Quem fazia o trabalho sujo daquele time do Cruzeiro em 2003 era o Augusto Recife. pronto. O próprio Vanderlei já chegou a falar isso em entrevistas, que era o carrapatinho daquele time do Cruzeiro, que foi um dos times que mais jogou bola do nosso futebol Estou nacional. né? gostando de ver a alegria que ele está falando do Cruzeiro hoje, muito bem. Aqui respeita a audiência, né, de forma maravilhosa. E aí eu vou pedir à produção já para poder colocar a sonora do Pedro Júnior, porque já emendando aquilo que você falou de contratações e necessidade. Tem aí, produção? Ah, o Juninho. Lamentamos muito as duas lesões que tivemos, as duas lesões graves do Gabriel Peck e do Sinesterra. São lesões importantes e que o clube está atento, está trabalhando junto com a comissão técnica, ressaltando todo o interesse de todos aqui nesse clube para fazer o bem maior do Cruzeiro.
e a gente está no mercado analisando algumas opções que a comissão técnica vê como prioridade e a gente segue sempre trabalhando em sintonia. Aqui é um clube que sempre se trabalhou juntos, tanto nas contratações de Rojas, Gabriel Peck e do Zé Lucas, todas em sintonia, comissão técnica, scout e diretoria. Então, só para deixar um alento ao nosso torcedor, um comunicado que o Cruzeiro está trabalhando, o Cruzeiro está trabalhando no mercado para a gente repor a ausência que tivemos por lesões graves, mas reiterando toda a confiança minha, da diretoria, do meu departamento de futebol e da comissão técnica no elenco que a gente tem, nos jogadores que a gente tem aqui e que a gente acredita que a gente consegue ser vitoriosos com o elenco que a gente tem e com algumas peças que talvez cheguem no restante da temporada. Tá aí o Pedro Júnior já trocando aquela ideia com o torcedor do Cruzeiro, porque a situação é preocupante, né? Você pede reforços importantes, e aí eu quero ouvir os comentários do pessoal, mas antes disso, não dá para deixar de interagir com quem dá moral pra gente, né, Vanderlei? Que é quem? A nossa audiência. Boa noite, Max e amigos do PH. Estou com medo do Alan Franco voltar e ele matar o meio-campo do Galo, só tocando para trás e marcando com o olho. O pessoal comentou isso aí, né? Que o time não sentiu falta nenhuma do Steve Alan Franco. Boa noite, Max. Esse Salgueiro do Inter tomou um gancho merecido, no caso zagueiro. Ainda é pouco. Tinha que ter saído e algemado. Nós vamos falar sobre isso durante o programa, né? Tinha que virar regra. Foi o assunto nacional. Boa noite, Max e amigos. Todos os jogadores aqui do Palmeiras não vão querer mais virar refúgio. Entregaram de graça para o Cruzeiro. Bruno Rodrigues, se o Gabigol estivesse aqui, seria uma boa opção. Já já ele está de volta, porque o Santos está quebrado. Se não fosse o Pedrinho, o Gabi estava lascado. Odilon Fidelis, de Vila Rica, Sabará. Obrigado, Odilon. Boa noite, turma do PH. Aqui é Galo. Max, você é um grande comunicador. Sou seu fã e da turma de comentaristas do programa Leandro Santos. Leandro Santos, eu estou devendo um pix para ele. Obrigado, Leandro. Gente Com boa. certeza, né, Leandro? Obrigado, irmão. Boa noite, Max, e aos excelentes comentaristas do nosso querido PH. Vamos torcer para o Fred vir para o Galo. Vai melhorar muito o meio de campo. O América também precisa inverter essa situação para representar bem o futebol mineiro. Abraço a todos. Oswaldo Silva. O Tiba está atento aí com relação ao Coelhão. Max, eu e meu marido estamos assistindo. Estávamos com saudades do Vanderlei. Cruzeiro vai passar aperto com o Flamengo sem os jogadores de ataque que machucaram. Abraço a todos. Parabéns ao programa. O melhor, sem dúvida, brigadão, Magda. Magda, um abraço. Obrigado, hein? Boa Valeu, noite, meus Magda. amigos. Estou aqui ligado com vocês todas as noites. Obrigado, Léo. O Léo que, para mim, Seu irmão? com certeza ali é top 3 ali no melhor penteado desse momento aqui. da Qualquer nossa rede. semelhança, mera coincidência. Eu Ou não? não sei por quê. Eu simpatizei muito com o penteado dele. Agora, ô Vanderlei, vamos começar por você falando sobre a entrevista do Pedro Júnior, que reconhece que precisa atuar no mercado, né? Porque são lesões importantes, né? Com relação ao Sinisterra, ao Peck. São dois jogadores de ataque que não dá para contar mais essa temporada. Uma falta importantíssima para o Cruzeiro, né? O que acontece? Futebol é isso, né? Eu não sei se eles fazem seguro, né? Inclusive, se quiser fazer um seguro, tem meu filho que é mestre nisso aí, tá? Mesmo merchan. Seguro para dessas coberturas assim, táticas. Cobertura de saúde. Saúde. Ah, interessante. Top. Então, o que a gente percebe é que é muito complicado uma situação dessa. Falar que tem que buscar, tem. Isso pesa. Aí vai falar assim, não, mas ele tem dinheiro. Não é assim as coisas, né? Você viu que ele pegou o João Lucas, parcelou. Não podia ter pago à vista. Não é assim. Foi o Sport que pediu. Né? Porque senão ia ter bloqueio na conta, Vanderlei. Tá. Caso atípico. Então, é o seguinte, eu acho que tudo envolve. Agora, tem que ir com precisão, porque são dois jogadores que saíram, dois jogadores precisos, jogadores que vieram para cumprir uma determinada função dentro de campo, e o Cruzeiro tem que saber buscar, saber achar no mercado esses dois jogadores. Acho difícil, tá? De uma hora para outra,
Aí não adianta Sem criticar, planejamento. não, viu, gente? Isso aí não vale crítica. O que aconteceu é uma situação que não acontece todo dia. E não adianta criticar. Tem que ter calma, paciência. O que precisa é os jogadores que estão aí jogar, né? Não errar gol, não deixar de subir na bola de cabeça, não marcar na hora que a bola for cruzada. Se não fizer isso, meu amigo, vai tomar gol e vai perder o jogo. Ô, Valdemar, e para piorar, Kaique Kenji, machucado. O Vídea Real sentiu um desconforto muscular antes do jogo contra o Botafogo. O Arthur Jorge precisa se reinventar. Eu acho que ele gosta muito do 4-3-3. Ele vai ter que, de repente, pensar no 4-4-2, né? Um arroio com o Caio Jorge lá na frente e empilhar meio campo, né? Tentar essas alternativas táticas para poder equilibrar esses desfalques. Tem lugar melhor do que se reinventar do que a base? Não tem. Então, a gente está pegando um jogador aí que a gente está falando maravilhas dele, que é o Zé Lucas, que vem, era da base, mas já estava há um ano no time principal do esporte. Então, por que o Cruzeiro também não começar a olhar para a sua base e, de repente, encontrar bons nomes ali? Foi um time que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior este ano. Nós não estamos falando deste ano. Então, tem uma base boa que o Cruzeiro precisa de aproveitar. E o Campeonato Brasileiro, neste momento, para a gente, ele vai virar testes. Porque não é o foco do Cruzeiro. Por mais que o Pedro Lourenço tenha dito que vai focar nas 3 competições, não temos chance nenhuma no Campeonato Brasileiro mais. Palmeiras e Flamengo já estão disparados. Então, temos que aproveitar o brasileiro para fazer esses testes e sair bem nas Copas. Então, o melhor lugar para o Arthur Jorge se reaproveitar, se reinventar, é aproveitando melhor a base e talvez vendo qual jogador ali. Nós temos o Coringa aí, que jogava de ponta, que joga de volante. Então, quem sabe o próprio Gerson também não faz ali a função que o Christian fazia e você joga com o Zé Lucas e o Romero ali no meio de campo. Então, opções, pode não ser, como ele mesmo disse que a entrevista, o cobertor está curto, mas tem opções aí para ganhar do Curitiba, eu acho que a gente consegue na próxima quinta-feira. Roberto Tibúrcio, o Christian que começou já fazendo gol lá, né? Pois é, rapaz, ele é danado para fazer gols. Sem querer. Outra coisa, Max, o Arthur Jorge repetiu a nossa fala aqui no Placar Horizonte. Ele falou que o mau início do Cruzeiro está prejudicando o momento atual do Cruzeiro. E nós dizíamos aqui, Vanderlei, repetidas vezes, que o título do Mineiro para o Cruzeiro poderia fazer um mal, não pela conquista do título do Campeonato Mineiro, que já durava mais de 7 anos, mas pela permanência do seu Tite, cepacol, bom de boca, ruim de serviço, estragou o trabalho do resto do ano do Cruzeiro, porque se eles tivessem nos ouvido, eles teriam sido campeões mineiros, o Cruzeiro teria sido campeão e mandava embora o Tite no outro dia para tentar trocar o pneu com o carro andando, porque o Cruzeiro foi campeão e não convenceu a ninguém. Ninguém. Então ficou um mau trabalho, um péssimo trabalho que caiu no lombo do Arthur Jorge, que teve que trocar o pneu com o carro andando, mudar tudo de ruim que não prestava no Cruzeiro para tentar ajustar. Só que isso não é fácil. O Cruzeiro perdeu o Campeonato Brasileiro desse ano porque manteve o seu Tite Cepacol por muito tempo e deixou uma herança maligna para o Arthur Jorge. Fato, gente. Isso eu estou falando aqui desde a final do Campeonato Mineiro. Repetidas vezes, eu e o Vanderlei temos batido nessa cangaia aqui. Ô, Vanderlei, o Valdemar chamou atenção para uma situação do Cruzeiro, ainda mais com esses desfalques, agora mirar nas Copas, usar mais ou menos como laboratório o Campeonato Brasileiro, que está muito embolado. Ao mesmo tempo que você está ali 4, 5 pontos de uma pré-Libertadores, você está 4, 5 pontos de uma zona de rebaixamento. O Galo passou aperto com essa experiência aí recentemente de focar demais nas Copas e durante 2 anos flertou demais com o Campeonato Brasileiro, com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Perigoso, não é não? Ainda mais com esses desfalques, o Cruzeiro abandonar o Campeonato Brasileiro? É só saber trabalhar, né? O que não pode acontecer é uma derrota dessa dentro de casa. Não é possível, né? No caderninho, tem que ser dentro de casa uma vitória. Não pode, o mínimo não pode perder, né? Então, foi um erro. Agora, gente, já tem gente querendo falar
mal do Arthur Jorge. do Arthur Jorge. Ah, para. Para com isso. Você é japonês, tá? Você é japonês querendo falar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está tentando trabalhar com o que tem. Ele está fazendo o melhor que pode. Agora, ele não cabeceia, ele não sobe de cabeça para tirar uma bola dentro da área. Ele não faz isso, não. Ele não chuta para gol, em vez de chutar no gol, chutar para fora. Ele não faz nada disso. Eu estou impressionado com a fase do Fabrício Bruno, né? Como que o zagueiro do Botafogo subiu livre ali. O Cruzeiro tinha uma consistência tão grande na jogada aérea. O problema não é o Fabrício. Olha para você ver. O gol foi pelo lado esquerdo, a falha ali foi do quarto zagueiro e do lateral esquerdo, né? Não foi Não foi do Fabrício Júnior. O cara, ele dá 2 passes e sobe sozinho. Não tinha ninguém marcando o cara. O Justino subiu feito um cavalo. Não tinha ninguém no cara. Isso não pode acontecer num time. Não é possível que um cara, 2, 3 lá dentro, pega aqui, encosta aqui, chega aqui, Tem que marcar a bola com os olhos, aí não é o problema. Mas é um ponto importante. O Fabrício Bruno, esse ano, ele não jogou metade do que ele jogou bola no passado. Menos da metade. Então, ele vem deixando a desejar. O Cruzeiro hoje não tem uma jogada aérea forte, coisa que ano passado sempre tinha gol de cabeça, de escanteio. Tanto que você pegava o time do falecido Jardim, eram 14, 15 escanteios por jogo. Hoje você pega... Quem bateu escanteio no jogo contra o Botafogo? Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. Pelo Mas amor é porque o Matheus Pereira também não Mas o Bruno Rodrigues é o nosso 9. Não, mas ele tem que estar dentro da área. O 9 não pode bater escanteio. O 9 tem que ser o cara que está... Ele não sabe nem cobrar escanteio. Tanto que o escanteio que ele bate no segundo tempo foi bizarro. A bola não chega na linha da pequena área. Então, assim, precisa... Não tem outro jogador para fazer essa função. Nosso camisa 9 tem que estar batendo escanteio. Então, tem alguns ajustes que o Cruzeiro precisa de ser feito com muita urgência ainda para esse Campeonato Brasileiro. Então, mais um que saiu do Palmeiras e que não deu certo jogando no Brasil. Aliás, o Bruno Rodrigues... O time do Palmeiras é uma coisa assustadora. Suga até a última gota do caldo da laranja. Todos que saíram do Palmeiras, analisem, senhoras e senhores, quem jogou no Brasil, que saiu do Palmeiras e que jogou alguma coisinha. Alguma coisinha de nada. Começando a pensar também, o Abel Ferreira fazer milagre. Ele suga tudo. O Rony, por exemplo, jogar o que jogou com o Abel Ferreira e depois disso... Ele tem 30 anos, tem 31. Deixa eu te falar, isso não é milagre. É trabalho. Isso é competência. Saber usar o cara no seu sistema tático e saber usar o que ele tem de melhor dentro do seu sistema tático. Mas o Bruno Rodrigues não jogou no Palmeiras, mas né? Ele vestiu a camisa. Chega lá, ele se lesiona e aí o Cruzeiro, uma oportunidade, trazer de volta, infelizmente. Vestiu a camisa lá, meu amigo. Maldição da camisa, então. Aqui, vamos dar moral, para quem dá moral pra gente, vamos lá na tela, o WhatsApp interativo do nosso PH. Boa noite, Max e bancada do Placar Horizonte. O zagueiro do Inter, Vitor Gabriel, tentou justificar o injustificável com pedido de desculpas esfarrapadas, afirmando que não foi intencional ao dar uma patada nas pernas do Gabriel Peck, né? Ele foi inconsequente, sim. Ainda mais com o gramado molhado. Ou ele é inocente e não sabe disso ainda. Mas com o gramado molhado e escorregadio, é necessário se precaver para evitar lesões gravíssimas, como ocorreu com o Gabriel Peck, é o Ribeiro, do bairro Califórnia, Vicente Ribeiro, obrigado. Bom ponto. Ô Max, só um adendo. O pior disso foi o VAR. Eu ouvi a fala do VAR hoje pro Flávio, pro árbitro, e ele falou, vou assumir para mim. Peraí. E o VAR colocando em dúvida a entrada dele, falando exatamente isso. Nós vamos até falar sobre isso, Foi. porque tem observação sobre essa questão do VAR que você falou aí. Boa noite, Max Lopes, boa noite a todos. O Pedro Lourenço pode abrir o cofre e contratar urgente. O futebol que o Cruzeiro tem apresentado quando faltam titulares está deixando o torcedor com arrepios. Mauro Sérgio, da simpaticíssima Itamarandiba, lá do Vale do Jequiti. Unha, valeu, Mauro. Ele que é torcedor da Argentina. Terra do Frederico, terra não, foi criado lá com os parentes lá, o Frederico Bolivar, né, da Alterosa. E o Luiz Fernando, prefeito, gente boa. Ah, que legal. Boa noite, papagaio. Boa. Almi. Obrigado, Almi. Sabemos se o Cabuloso vai contratar alguém? Olha... Pergunta de $1 milhão. Por enquanto, ainda não vazou nada, tá?
Boa noite, Placar Horizonte. Moro em São Tiago, Minas Gerais. Sou cruzeirense. O Cruzeiro precisa contratar atacante. Obrigado, Raimundo. Ó, os pastores. Tentando o colombiano Asprilla. Pastor alemão dele ali, ó. Boa noite, pessoal do Placar Horizonte. Excelente a contratação do Zé Lucas. Vai nos dar muitas alegrias e também ficamos livres do Chico da Costa. Opinião do Valdemar, que está ali olhando para o horizonte. É o pai dele. Olha! Seu pai Seu olhando pai. ali. Bonitão seu pai, hein, cara? Tá inteirão. Esse é telespectador assíduo. Cavalo inteiro, hein? Não é? Tá bem ali, tá inteirão, pô. Boa noite, Max e bancada. Eu sou José Fonseca, de Formoso, norte do Goiás. Você viu que eu já falei do Goiás, né? Tô ligado no melhor programa do Brasil. Obrigado, José. E aí, grande papagaio cabeludo, boa noite para você, bancada. O Cruzeiro está com zica, temos que rezar. 2 jogadores tops afastados. Vamos proteger o Caio Jorge e o novato aí. Mas vai dar certo. É a Lucrécia Fonseca, obrigado, opinião feminina, show de bola. E aí é unânime, né? Contratações urgentes. A gente já batia nessa questão que o Cruzeiro tinha problema em equilibrar o time reserva com o time titular. Tinha até um bom time titular, agressivo, forte, mas quando precisava de substituições era difícil, né, Tibúrcio? Sem dúvida. E o Cruzeiro está tentando o Asprilla, o jogador colombiano, e se eu não estou enganado, o Fernandes, que passou pelo Vélez e atualmente pelo Vélez. joga na Espanha. Só que ele quer ficar na Europa, não quer vir agora. Nessa transição que o Cruzeiro vai fazer com os jogadores lesionados, pode ser que o Cruzeiro saia um pouquinho da linha que ele tem mantido de contratações. Talvez ele pegue algum jogador com custo mais baixo para compor até o final do ano. Se o Cruzeiro conseguir manter, né, ali a sua espinha dorsal de meio campo, o Romero, Matheus Pereira, o Gerson, aí você tem um Arroio que terminou bem a temporada, é uma promessa ao futebol equatoriano, Caio Jorge. E aí eu acho que falta um cara ali para substituir o Christian, ou então para jogar pelo lado esquerdo. Então o Cruzeiro vai ter que se reinventar nisso aí. E detalhe, viu? A janela de inscrição para Libertadores para o jogo contra o Flamengo se encerra dia 7 de agosto. Então, se quiser trazer alguém para a próxima fase da Libertadores, tem que ser inscrito até dia 7 de agosto. Informação importantíssima. Vanderlei, Vitor Gabriel, assunto do dia, jogador, zagueiro, jovem, né, do Internacional, mas corre risco, né? Passou de 18 anos, tem que assumir responsabilidade, né? Ele foi punido no STJD após a fratura no Gabriel Peck, pegou 180 dias de suspensão para... Vai mais ter ou menos que vai revirar aí dentro. Eu acho que ele não foi para quebrar o Gabriel. Isso ele não Com foi. a intenção de quebrar, não foi Ele mesmo. não foi. Aí que tá. O Gabriel, aí vamos falar, o Gabriel foi inocente. Foi. Infelizmente, foi inocente, porque a hora que ele viu, ele dá o carrinho antes, bem antes, ele já estava no chão. Ele podia ter saltado. Ele podia ter saltado, pulado com os 2 joelhos na cara do zagueiro, para machucar. Deixar o cotovelo. Deixar o cotovelo. Foi uma tentativa Quem jogou de bola sabe omir, disso, o Vanderlei leu sem perfeito. culpa, é isso que está querendo dizer? Olha, é muito perigoso o que estão fazendo, tá? Eu acho que realmente tem que analisar, não precisa criar essa polêmica toda. Pune o cara, acho que é justo, mas tem que tomar cuidado, porque senão acaba com a carreira do cara. Olha o que eu estou falando. E um detalhe, esse carrinho de frente, quem jogou bola sabe, tem o carrinho curto e o longo. Esse foi um carrinho longo que dava para ter ido. Tem justificativa do gramado molhado? Tem. Porque quem jogou sabe que com um gramado molhado você derrapa mais. E aí, agora, ele levantou um pouquinho a perna direita e o Peck foi sem maldade. Eu sofri uma situação dessa dentro do Cruzeiro, num treino, por uma brincadeira, eu fui brincar com ele assim. Fala quem? O Dudu. Eduardo Rabo de Vaca. Eduardo Rabo de Vaca. Ele deu um rabo de vaca em mim no Luiz Cosme. Estava molhado, não, né? Não, eu virei para ele e falei assim, eu vou te jogar lá fora, na próxima. Você também, na sua época, você dava carrinho, não, mas nascia grama onde você dava carrinho. Não, eu não estou falando, não. Eu simplesmente dei um carrinho, jogando a bola assim, ó. E aí, ele pulou com um pé e deixou o outro. Tomou dura de todo mundo lá. O bicho pegou pro meu lado. Aí
fiquei afastado do treino e foi complicado, mas eu não fiz por querer. O Dudu sabe que eu não fiz por querer. Pois é, o Valdemar, mas é um risco, né? É um risco que se corre e o Tibu chamou atenção que realmente foi um carrinho mais espaçado. E esse carrinho espaçado, normalmente, você tem tempo de recolher um pouco a perna. Estava alta, né? Você pode dar um carrinho daquele jeito ali, até duro, e correr risco de ser expulso, inclusive, mas com a sola do seu pé mais rente à grama. E aí você tira o risco do colega. Então tem uma imprudência ali, né, Valdemar? Você falou o termo correto, é imprudência, tá? Eu e minha esposa, a gente veio, caminho aqui do PH, a gente veio conversando sobre isso. Foi por querer? Não. Ele teve a intenção de deixar o cara 6 meses afastado? Óbvio que não. Não foi essa. Mas ele assumiu completamente o risco quando ele dá aquele carrinho num gramado molhado, ele sabia que estava molhado o gramado e ele levanta a perna daquele jeito. Mas só Eu que- ainda dei um exemplo para minha esposa que foi o seguinte: quando você pega um carro e vai dirigir bêbado, você não tem intenção de atropelar alguém, mas se você atropelar alguém, foi por imprudência sua. Então o jogador teve muita imprudência quando ele levanta o pé naquela altura. Pode ter tido a inocência do PEC? Pode ter sido, mas não exime. E, para mim, a punição foi mais do que justa. Olha, inclusive, aproveita o momento que você está aí em várias telas, plataformas, renova o contrato do casamento aí. Manda um abraço, um beijo para sua esposa, cara. Um beijo à minha esposa que veio comigo, mas hoje o beijo não é para ela, já que já está no momento aqui. Hoje é aniversário da minha digníssima mãe, Dona Rosângela, policial civil na ativa. Inclusive, saindo daqui, eu vou lá dar um abraço nela. Um beijo, mãe, te amo, feliz aniversário. Já a gente está junto aí para comemorar seu dia, viu? Se tiver festa, chama a gente, viu? Qual que é o nome? Rosângela, né? Dona O nome da minha Rosângela. mãe. Aqui. A gente adora filar uma boia. Ô, Vanderlei, a pergunta que não quer calar também, como o Valdemar falou, a pergunta de $1 milhão. Será que essa punição também vai valer para o eixo Rio-São Paulo? Quando acontecer com jogadores de lá? Não, vamos ver, né? Eu acho que não. Acho que nós já tivemos casos anteriores a esse e não foi tratado com Com esse rigor. Eu acho que talvez, em vez de suspender, porque se afastar um cara 6 meses também, né, podia ser um pouco menor e tirar do salário dele o tempo que vai pagar ele também era uma opção interessante, 50%. Ou ele tem que doar para alguém, tem que fazer alguma coisa realmente. Mas o cara, eu vou falar para você o seguinte, quando o cara dá um carrinho daquele, ele não imagina. Ele falou um negócio parecido, como está tonto, mas no calor do jogo, gente, isso não consegue. Isso é impossível. O que estão imaginando, o cara fala assim, não. Já pensou o zagueiro ficar pensando assim, não vou dar o carrinho não, que eu vou machucar o cara. Aqui, caramba, que vou machucar, eu vou dar o carrinho. Agora, o que acontecer, vai acontecer. O cara não pode pensar desse jeito, não. Hein? O cara tem que jogar de uma maneira que ele pode acontecer. Isso faz parte de quem quebrou e de quem foi quebrado. Assumiu o risco, E Vanderlei. lembrando que 6 meses é o limite, né? Se mas o cabe- PEC voltar antes, é o mínimo de 6 jogos, limitado a 6 meses. Se o PEC voltar antes, ele pode voltar antes também às Ponto atividades. bom, porque o Cruzeiro, o Departamento de Saúde do Cruzeiro está... Não, O Rodrigo Lasmar também, do Galo, também não está muito longe. Ainda bem que foi uma fratura, O né? Coelho teve uma lesão parecida com a dele, uma fratura. Não. Uma fratura do Coelho. Foi diferente. O do Mas o tempo Coelho... O Coelho era Ele 6 voltou meses. antes. Não, o Coelho... o Peraí, rapidinho, gente, tá todo mundo falando ao mesmo tempo. O Coelho era 6 meses e Mas voltou é diferente, com 4 senhor. meses. Sim, Era não. uma fratura. Não, o Coelho rompeu os ligamentos, rompeu o tendão de Aquiles também. Ele quebrou, é diferente. Ele talvez com 3 meses ele volta. Então a na minha notícia é opinião. melhor, né? Eu quero falar duas coisas sobre esse tema. Primeiro, que cabe recurso para o Internacional. Cabe efeito suspensivo. E aí vai ser julgado no tribunal pleno. Outra coisa que eu queria fazer um alerta aqui aos jogadores, e eles são responsáveis por isso, com relação às caneleiras. Ninguém fala sobre isso, Vanderlei. Eles estão usando hoje uma caneleira muito curta, desse tamanho. Então, aonde pega a chuteira do zagueiro do Internacional no PEC, Tá sem era calambre. exatamente onde não fica a caneleira. Ninguém falou sobre Eles isso no pegam as Brasil. caneleiras desse tamaninho para ficar mais leve. E isso é péssimo. Tem países na Europa que o cara joga uma caneleira na panturrilha e outra na frente. E longa.
Aqui no Brasil, eles estão usando caneleira desse tamanho, de 15 centímetros, e expõe a perna. É como se ele tivesse com a meia riada. De quantos Tanto centímetros? em cima, Estão usando é desse tamanho. pequeniníssima. Eles estão cortando o meião. Cortando o meião. E aí, Usando quanto meia e menor meião a pela caneleira, metade. eles acham melhor, porque incomoda. É um saco a tal da caneleira, né, Vander? Na nossa época era aquelas bitela e pesada. Agora ela é curtinha e nesse espaço daqui, gente, ó, até chegar onde é a tíbia, fica exposto, só tem um meião para proteger. Então, eu acho que a FIFA tem que dar uma olhada nesse aspecto da caneleira, já que as grandes indústrias cuidam bem disso, que fizessem uma caneleira mais longa e fossem obrigados a usar para evitar esse tipo de... Eu até entendo, sabe, gente? O zagueiro joga armado. Eu estou falando que se puder, põe proteção no tornozelo, põe caneleira. E tem atacante que não suporta. Eu conheço grandes jogadores, jogava de meia, nem faixa colocava. Cerezo. É. Cerezo não Vamos usava. lá. Vamos dar moral para quem dá moral para a gente. Vamos pelo WhatsApp aqui, que a produção já está pedindo para chamar um intervalo, hein? Boa noite, Max e bancada. Parabéns pelo ótimo programa esportivo da TV brasileira. O Cruzeiro tem que contratar alguém para benzer a toca. Não podemos perder mais jogadores com contusão. Agora é contratar para suprir as ausências. Zero, Itamar Rocha, obrigado pela sua opinião. Leva o padre Samuel para celebrar uma missa lá que vai dar certo. Levar o padre Samuel, inclusive, o padre Samuel se espirrar saúde, né? A gente sempre, né? Gente boa. Tá feliz hoje, o time dele ganhou. Qual que é o time dele? Um dos que venceram aí. Tá bom. Boa noite, bancada. Parabéns pelo programa. Mandei mensagem na sexta para vocês respeitarem o galão e disse na segunda que queria ver o que iriam falar. Ontem não deu para assistir. Todos vocês aí falaram 3-0, 2-0, 4-0, programa top. É o Leone do Quintas Coloniais Contagem. Obrigado, Leone Veloso. Ontem todo mundo aqui passou vergonha. Todo mundo. Inclusive esse cara com cabelo brilhante aqui. Queimamos a língua, né? E nos dois jogos, viu? Boa noite, turma do PH. O Mikael voltou a jogar em bom nível técnico e físico. Apesar de ter uma péssima passagem no América, hoje está muito bem no CRB. Acho que cabe em muitos times da Série A. José de Itinga, José Silva. Deve ser o Mikael, o zagueiro? Não, o Mikael centroavante, que jogou pelo América, canhoto, muito forte, está no CRB, muito valorizado, levado para o CRB através do CEO Ari do Nascimento Barros. Alguém me explica como o Atlético Paranaense, que estava ruim há pouco, hoje está em terceiro e bem melhor que o Cruzeiro, ainda mais com essa bola e o elenco que tem. Não dá para entender. Abraços, Fabiano de Viçosa. O Fabiano sempre com um bom contraponto aqui, viu? Ninguém nunca duvidou da organização do Atlético Paranaense, né? Tem um centroavante meia-boca lá que faz gol todo jogo. Meia-boca não, joga demais. Eu estou enchendo o saco falando meia-boca. Faz gol todo jogo. Igual uma carreta desgovernada, rapaz. O Viveiros, colombiano lá. Boa noite, PH. Max Marigaio. É uma mistura o quê? Max com papagaio. É o Max Papagaio. É uma mistura de Max Papagaio. E bancada? A bancada você não fala nada não, né, Marcos Rogério? Vamos dar um apelido para esses ordinários aqui que você vai ver. Referente à vitória do Galo, fiquei feliz, mas não iludido com esse resultado que foi muito mais pelos bizonhos e erros individuais do Palmeiras do que por mérito técnicos e táticos do Atlético. Vamos rezar e torcer. Vanderlei, você tem algum grau de parentesco com o ex-volante Douglas Umia de Menezes, ex-Cruzeiro e Seleção Brasileira, década de 80? Tiba, lembra do volantaço Zé do Carmo? É o Marcos Rogério de Largato de Sergipe, que sempre dá no seu tornozelo, Tiba. Não, mas o Marcos Rogério hoje fez uma pergunta muito boa. Zé do Carmo, um volantaço, meu amigo, jogou no Vasco da Gama, foi comentarista por muitos anos da Globo Pernambuco, e gente boa. Já eu estou no final do ano na pelada do Ricardo Rocha, que o Romário vai, aí o Zé do Carmo está lá e a gente toma aquele cachaça. Já você está lá, você me chama, inclusive, porque a gente gosta. Vou levar o Vanderlei para jogar de zagueiro. E já a gente volta para o segundo bloco. Só um minutinho, tá, não sou parente do Douglas, conheço ele, porque quando eu jogava ele era infantil. Juvenil. Posso chamar o segundo bloco? Pode, obrigado, agora pode. Vocês são maravilhosos. Não, vou lá igual o Rodinei, né? Então vem segundo bloco. Valeu.
Olá, no Rede Notícia, primeira edição desta quarta-feira, você vai acompanhar a nossa reportagem lá na divisa entre Sabará e Belo Horizonte no quadro Queremos Solução, um chamado da população e é claro que estaremos lá. Além disso, vamos falar também sobre cortes na ala da pediatria no Hospital Odilon Berens, que muito preocupa a sociedade mineira, principalmente nesse período aí de doenças respiratórias na primeira infância. Isso e muito mais, eu te espero lá. Uma igreja que escuta, dialoga e caminha junto. Uma igreja que valoriza o encontro, a inclusão e a participação ativa de todos. Uma igreja em saída, jornada que se constrói na fé, na unidade e na diversidade de pensamentos e experiências. Conheço a Igreja Sinodal, todo sábado, às 8h30 da manhã. Apoio Loja Cristo Rei. lojacristorei.com.br. Não é só máquina, é tecnologia, conforto, força e inovação. Um programa que vai acelerar sua paixão pelo universo automotivo, com muito bate-papo, dicas, novidades, curiosidades e muita, mas muita emoção. Pit Stop, toda quinta às 8h da noite. Estamos de volta com o seu PH e agora Massa Atleticana. Vamos falar do Galo, né? Mas antes de debater com o pessoal aqui, o que está tendo do nosso galão da massa aí, vamos dar mais uma lida nos nossos WhatsApp? Boa noite, meus amigos do Placar Horizonte. Parabéns pelo programa, nota 1000. Sou fã de todos vocês. Aí, que Deus abençoe sempre vocês. Tibúrcio, você esqueceu do Clodoaldo, tricampeão que é nordestino também. É o Camilo de Cambuí do sul de Minas. Ou o sul de Minas que é bom, viu? Afonso Camilo aí, ó, boa. O Corró, meu amigo, Clodoaldo Camilo, é verdade. Clodoaldo, meu amigo lá de Santos, jogava demais. Ele fez uma jogada na Copa do Mundo contra o Uruguai, contra a Itália. Pelo amor de Deus. E foi improvisado de primeiro volante, Vanderlei. Ele era mais avançado. Daquela seleção foi toda improvisada e deu certo. O Corró jogava muito. E a nossa audiência não deixa escapar nada. Boa noite, Max Lopes e bancada. Nesse time do esporte que caiu, esse garoto foi um dos poucos que salvaram. É um excelente jogador pelo que eu vi. Infelizmente, os olheiros do Galo devem ser parentes do Mr. Magoo, porque só contratam, né, ou contaram jogadores de qualidade duvidosa. Um abraço para todos aí do programa, vocês estão dando um show. Marquinhos do bairro Minaslândia, valeu, Marquinhos. Marco Aurélio. Parabéns, mano. Deu no meio, com razão. Aqui é a liberdade, né? Boa noite, galera do PH. Max, eu acho que estou ficando louco. Todo mundo consegue negociar seus jogadores, o Galo não. Me explica isso. Outra ideia, põe o Brax de treinador. Quem sabe eles mandam ele embora. É o Manuel do Luxemburgo, BH. Obrigado, Manuel. Boa ideia, né? Aqui, o problema é que ele vende bem o peixe dele para os donos do Atlético.
Até não contrata nada certo, pelo amor de Eles Deus. gostam, os donos gostam de quem é só balança a cabeça. Por isso que ele está ali ainda. Boa noite, bancada do PH. Um recado, o Galo está liberando ingressos 0800. Segue o exemplo. Coloque mais torcida e terão mais apoio. Um abraço a todos. Elias de Ribeirão das Neves. Obrigado, Elias Patrício. Está aí com seu cachorro bravo, né? Cara de bravo, o cachorro dele. Boa noite, pessoal do Placar. Sou o Antônio Pereira de João Pessoa, Paraíba. Rapaz, a audiência... Terra boa, hein? Ali é bom. Terra do Hulk, né? Vocês criticaram tanto o Paquetá no começo do ano, disseram que o Gerson era melhor e o Gerson não está jogando nada, o Antônio Pereira. O Gerson terminou o segundo trimestre ali antes da Copa jogando mais que o Paquetá, né? E o Paquetá isso que não eu te jogou falava. nada também, não. Nem a Copa. Boa noite, Max e bancada. O Cruzeiro precisa urgente de um volante também. O Vidalba Vidalba. precisa ser titular na lateral esquerda. Mauro de João Pinheiro. Já no tapa? Já? Não, e outro volante? Não, o Vidalba no lugar do Rojas. volante, não. Ô, Mauro, Menos, desculpa, gente, mas calma. foi refutado, viu? Você viu como que ele é? Ele tem mais educação que vocês dois. Foi refutado. O Sorin, quando chegou Se no fosse Cruzeiro... o Vanderlei falar assim, você está errado. A estreia do Sorin no Cruzeiro foi contra o Esporte Clube Democrata de Governador O Valadares. maior do interior, diga-se de passagem. Ele tomou um vareio de bola do Rincão, Wilson Rincão, lateral direito do Democrata. A torcida do Cruzeiro falou, nossa senhora, esse gringo é muito ruim. E eu falava, calma que o Sorin tem personalidade, tem caráter, cabeceia muito e ataca muito na diagonal. O Alvimar Perrella até falou comigo, tipo, você tá doido? Cabeceia muito daquele tamanho, calma que você vai ver. E Max, viram. Agora, calma que o Rojas vai ser... foi uma baita contratação e vai dar certo no Cruzeiro. Tem que ter calma, concordo. Max, só antes de passar para o Atlético, o Cruzeiro acabou de soltar nota confirmando a ida do Murilo Hickman para o esporte, né, nessa negociação aí do Zé Lucas, mas o Chico da Costa ainda não está confirmado não, viu? Porque não conhece o Odete. A ida dele ainda não está confirmada não, mas o Murilo, o Cruzeiro já confirmou aqui via nota oficial. Muito obrigado, né? Nossa produção já antecipou e você cravou aqui, pegou no time certo e já está aí, né? Já está informando de forma com muita qualidade a nossa audiência. E agora nós vamos falar do Galo, que ganhou uma semana inteira, né? Porque o Atlético teria o confronto na quarta-feira às 21h30 contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Porém, entretanto, contudo e todavia, o Red Bull Bragantino está envolvido nos playoffs da Copa Sul-Americana, aquela fase, 16 avos, né, da Copa do Mundo. E mais a prioridade é lá. E a prioridade é o calendário da Comebol. E aí o Atlético ganhou a semana inteira para se preparar um dia a mais para sábado. Vai pegar na Arena MRV o Juventude. O nosso espectador há pouco ali falou, será? Né? Assim, ele não elogiou muito a vitória do Atlético gigante contra o Palmeiras. E ontem nós batemos aqui na tecla, Tibúrcio, que o Galo é um desafio manter constância. Que né, o Atlético, até em outros momentos da temporada, venceu jogos grandes, como foi contra o Palmeiras, mas depois tropeçava, jogos preguiçosos. Essa semana inteira é um presente para o Barba Domingues poder sacramentar ainda mais. Ele até chamou atenção. Os últimos 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Sim. Esse adiamento desse jogo contra o Bragantino, ótimo agora, mas vai custar mais caro depois. Certo. Tá? Que aí depois vem uma sequência maior ainda. Agora, tem que ficar atento, esse jogo do Juventude tem um ditado antigo, porco magro é que suja a água. Porco gordo não entra naquele balaio, então o porco magro que é a Juventude... Igual o Atlético sujou do Palmeiras. Exatamente, mais ou menos por aí. Falamos alguma coisa demais? Deixa eu te falar, o torcedor do Galo O Palmeiras é o porco, ué. Não, aqui. Não, mas ele está querendo desmerecer a vitória do Galo lá em Vanderlei. Ué, mas eu falei mentira? Não, é. Vai pra... Ô, Tagarelo, você deixa eu te falar. Não é desse jeito que você fala comigo, não. Entendeu? Vai manso comigo. Aí... Olha o Pradinho. Pradinho, abraço pra você, tá nos assistindo. Ele falou que ele discorda um pouquinho, ele acha que o zagueiro levantou o pé um pouquinho, que o... Eu ainda duvido Você tá que... errado, Vanderlei. Não, esse que levantou, Vanderlei. Só que o carrinho, eu tenho ele certeza estava que foi molhado, longo. só que eu acho que o pé que podia... E eu quero emendar um assunto com você antes de passar para o nosso grande Juninho.
Melhor Juninho, viu? Isso aí, Valdemar Júnior. Tá melhor Juninho. O Valdemar Pai já apareceu aí. O Atlético comunicou hoje a negociação de 3 jogadores da base. E eu quero que você fale sobre isso, que você adora esse tema. Você já corneta pouco. Deixa eu só passar o nome, tá? O atacante Ryan Felipe, do Sub-20, tá? O Ryan Felipe, o Igor Toledo e também o lateral direito Lucas Souza foram transferidos para Torrense, para Portimonense de Portugal e para o Al... Aí fugiu, viu? Depois eu vou pegar o nome desse aqui que não deu pra ler, não. Al da onde? Alguma coisa aqui. Eu vou corrigir. Eu trava a língua aqui. Ninguém no Atlético ouviu falar desses jogadores no profissional. Não jogaram, nunca jogaram. O que eu ouvi um pouco é que esse menino Lucas Souza, lateral direito, tem qualidade. Não. E o Atlético precisa de lateral... Não, o Atlético, futebol mundial precisa de lateral direito. Então, quer dizer, não é possível. Ele podia ter jogado algumas partidas aí no campeonato aí, ter deixado para ver se... Mas, infelizmente, isso não adianta falar. Eu já falei, isso é político. Isso é uma decisão que é determinada pela diretoria junto com o treinador e fala, eu preciso de 4, 5 jogadores esse ano aqui da base. E forçar essa barra. Se não acontecer isso, não vai. Quer dizer, se os jogadores forem vendidos para fora, eu acho que é Parceria. Só para complementar, o clube é o Al-Waus. Isso. Mas esse foi definitivo. O lateral direito teve a compensação de $1 milhão, $1 milhão, o Lucas Souza. Pois é, mas eles foram em definitivo, né? Sim. Os outros 2 apenas com passe, um percentual. Aqui, o Sub-20 do Atlético deu conta de perder para o Social de Coronel Fabriciano e nesse final de semana perdeu para o Uberlândia de 3-2 aqui no Sesc Venda Nova. Sinal que a qualidade não está boa, não, tá? Então não vamos passar pano quente aqui. Não, tem alguma coisa errada lá. Não pode perder para o Social e não pode perder para o Uberlândia jogando em casa, praticamente. Pode ser problema técnico, pode ser problema tático, mas realmente tem uma coisa errada, diferente do que está acontecendo no Cruzeiro. E não é de hoje, Vanderlei. O Sub-17 foi muito bem e daí para cima, lá no Atlético, uma nhaca danada. Não, e olha que eles fizeram uma limpa lá, né? Fez, mas não adianta. Agora, se esses jogadores chegassem falando portunhol, espanhol, duvido que eles teriam ido para fora. Teriam ficado aqui. Porque, infelizmente, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético estão com a política de trazer jovens jogadores aí sul-americanos, o Atlético ainda indo buscar lá no mercado africano, inclusive, e muito bem, encontrando peças boas lá. Só que a gente está esquecendo de valorizar a nossa base. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético não está dando essas oportunidades. Isso foi um erro de ter aumentado a quantidade de jogadores estrangeiros dentro de campo. Hoje eu acho que é 9, né? Mas acho que melhorou dando o contraponto, a qualidade do campeonato brasileiro. Isso aí que o Tibu está falando. O contraponto é, como o futebol brasileiro valorizou muito, está muito inflacionado, os clubes grandes têm muita dificuldade de fazer a captação, de contratar jogadores novos que estão em destaques em outros clubes aqui do futebol brasileiro, jogadores brasileiros, e a saída tem sido eles atacarem o futebol sul-americano, que é mais barato, né? Um valor mais baixo para eles poderem trazer esses jogadores mais jovens. E foi assim que o futebol brasileiro, os clubes, conseguiu potencializar e até mesmo essa hegemonia da Libertadores. O que está acontecendo com isso? Você está minando a base. Você está abafando a base. Esses jogadores realmente não vão... Hoje, no Atlético, eles têm dois laterais. Tem esse Preciato aí, eles vão jogar esse menino na reserva para subir um júnior? Não vão, porque vai perder dinheiro no cara. Eles pagaram o cara no cara. Não vão fazer. Isso, a matemática não deixa acontecer. Então, eu só acho o seguinte, não poderia ter aprovado, na minha opinião, buscar jogador mais barato e tal, o que tem que fazer é mudar a lei. São 9 jogadores agora. Tem que mudar essa lei. Essa lei está errada. Vanderlei, eu já falei isso. Das poucas vezes, eu vou discordar de você. Eu sou favorável aos 9, pela qualidade do Campeonato Brasileiro que tem que ser melhorada, mas o grande erro, são dos clubes. Por que a seleção brasileira é a única que não tem nenhum jogador naturalizado de outro país? A seleção brasileira de basquete tem, a de vôlei tem e a de futebol não tem. Por quê? Os colombianos que estão jogando aqui, todos
quase, na maioria, titulares da Colômbia. Os equatorianos, quase todos. O Flaco Lopes do Palmeiras foi para a Copa do Mundo com a Argentina. O erro é do Instituto São Rafael, dos dirigentes dos clubes do Brasil, que não enxergaram isso até hoje. Ô, Valdemar, e falou de lateral direito do Atlético aí, um jogador que o torcedor até comentou aqui, me fugiu o nome também, me perdoe, com relação ao Alan Franco, equatoriano, né? Que não estava fazendo falta. No Atlético ali joga quase sempre de segundo volante, é uma peça importante no meio-campo, mas na seleção equatoriana ele joga onde o Natanael está jogando, na ala direita, no setor ali quase, é um ala direito, né? Um terceiro zagueiro com o BKSS. Mas e aí vai tirar o Preciado, que a gente acabou de colocar? Não, Preciado como ala, aí seria o Natanael. Que fez uma partidaça. Fez. Eu gosto do Alan Franco, eu acho que ele, no nível que a gente tem no futebol do Atlético hoje, ele é um dos destaques. Você acha destaque? Eu acho que é uma peça-chave. Regular. Ele é regular. É um jogador de confiança. É aquele cara que o treinador olha e fala, isso aqui eu posso confiar. Agora, o Preciado ele pode confiar? Não pode. Não. O reserva, como é que chama? Me fugiu o nome do reserva do lateral direito. É o Natanael. Dá para confiar? Não dá. Então, o Atlético tem que aproveitar esses poucos jogadores que, de alguma forma, foram destaques. O cara estava na Copa do Mundo, não estava lá. O Natanael cresceu muito. Olha, vou pedir à produção para colocar na tela aí os resultados. Tem aí, você falou da um negócio... 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tagarela. Peraí. Torcedor, calma. Vanderlei. Vamos lá, Campeonato Brasileiro, 20ª rodada. Olha aí, ó. O Atlético Paranaense venceu por 2-0 o Internacional de Porto Alegre. O Internacional, queda livre, né? Né, Vanderlei? Isso ficou barato. O Santos... O Atlético Paranaense, acho que está em terceiro, né? Terceiro ou quarto lugar. Terceiro. O Santos 2-2 contra a Chapecoense. Tropeço absurdo do Santos, né? Agora, o Neymar jogou bem. Jogou o quê? Jogou bem, jogou muito bem. Jogou muito bem. Quando o Pedro faz 2 gols na Chape, parabéns. Quando o Neymar faz aí, não jogou nada, Vanderlei? Jogou bem demais. Eu tô querendo que ele jogou bem. Não é possível. Aí tá vendo querendo caçar confusão comigo, né, Vanderlei? Não, pelo contrário. Você sabe que eu te amo. Vasco 1, Mirassol 1. Rapaz, Mirassol... Eu tô sentindo que o Vasco tá de novo indo pro saco. Vai cair. Vasco e Santos tá difícil, hein? O Vasco vai cair. Vamos lá. Bahia e Corinthians 1-1. Para mim, né, eu dei como certo aí, como o Bahia venceria esse jogo. Cruzeiro perdeu no Mineirão para o Botafogo. O Grêmio 1-1 com o Fluminense, gol do Hulk, né, no Fluminense. De pênalti. Mas a torcida do Fluminense tem reclamado muito dele lá. As mesmas questões estavam acontecendo no Atlético, de tirar a dinâmica do time, do ataque. Bragantino 0, Curitiba 0, Flamengo 1, São Paulo 1. É impressionante como o Dorival Júnior não perde para o Flamengo, né? Desde que ele saiu, né? E o VAR foi... E vocês lembram que o São Paulo já foi líder dos campeonatos, né? O São Paulo, meu amigo Charles Robert, lá de São Paulo, narrador lá do Bate-Fundo Esportivo. Palmeiras perdendo para o Galo 2-1. E o Remo é muito forte lá, né? 2-0 em cima do Vitória, o nosso grande Remo do Léo Condé, o nosso treinador mineiro de Juiz de Fora, trabalhou no América, no Atlético, na Caldense, vice-campeã mineira. O Léo Condé tem feito um trabalho extraordinário por onde passa. É o treinador de Minas Gerais com a maior possibilidade de crescimento entre os treinadores do Brasil. Vai longe, Léo. Muito estudioso, muito competente, muito bom, camarada sério. E outra, estou torcendo para a equipe remista se mantenha na Série A do Campeonato Brasileiro. Ô, Valdemar, para você ali, quem está brigando mais para cair? Ele, Santos, Vasco? Quando a gente falou aqui no primeiro bloco aqui que o Cruzeiro poderia se dar ao luxo de não priorizar o Campeonato Brasileiro, são por conta de alguns times que estão ali esforçando mais. Se esforçando muito mais do que o Cruzeiro e do que o Atlético para cair, gente. Quando comentou que agora do Vasco, o próprio Internacional vai caminhando aí a passos largos para uma disputa ferrenha com o Mirassol. A Chape, o Mirassol ainda está em competição internacional e está na Copa do Brasil também. Então, e o Mirassol não tem elenco para disputar 3 torneios nesse nível. Então, isso dá uma certa tranquilidade para que o Cruzeiro consiga pensar em Copas, porque tem times aí que estão fazendo um esforço danado para cair, viu?
Ontem, aí voltando da classificação, Vanderlei, você não estava aqui, é um tema bom. Teve torcedor já sonhando com a Libertadores, com o Galo. O Galo está na 8ª posição com 28 pontos. Você acha que o torcedor do Galo já pode sonhar com a vaga, a tão sonhada... O objetivo do Galo esse ano, o título do Galo é voltar à Copa Libertadores. Eu acho que o grande defeito do Atlético está aí nessa... O pessoal ganhou um jogo muito... O resultado foi sensacional, o placar foi muito bom, mas o jogo em si, quem viu o jogo em si foi um jogo que, mais uma vez, o Ederson foi o melhor jogador do Atlético, o goleiro. O Everson. Até que eu achei que ele não fez tantas defesas espetaculares não, assim ele como não de teve costume, tantas, mas as que ele fez foram precisas. Foi seguro. Um time que chuta 17 bolas no gol, acho que das 17, 7 foram no gol. O Atlético chutou 3, 2 foi no gol, né? Então, o Atlético teve 35% de posse de bola. Mas o que é isso? Taticamente, foi um time obediente, foi um time competente, jogadores compromissados. É isso que o Atlético precisa. Quem pesou aí? O treinador. Agora, e aí todo mundo quer a cabeça, a imprensa toda quer a cabeça do... Como é que é a cabeça do... Do Barba? Do Igor Gomes? Ah, é. Mas ainda tem que sair. Só como detalhe, eu quero ver o Atlético jogar, a diferença de jogar fora, atrás, que é a cara do Barba, e quando tem que sair pro jogo. Propor o jogo. Aí que complica a coisa, Vanderlei. Jogando atrás, tranquilo. Vai lá no bumba meu boi. Agora, quando tem que atacar, fica desguarnecido o sistema defensivo do Atlético por inteiro. Aí que complica tudo. Maravilhoso. Como fala Você não bem está querendo acabar Roberto com o programa, Tiburcio? não, Eu não queria. Por mim, a gente fica até meia-noite aqui. peraí. Eu já peço uma pizza. Falta 8 minutos ainda. Isso aí no seu relógio, que o da produção falta menos. Ó, Cruzeiro enfrenta, agora eu vou falar de futebol americano, que é importante. Cruzeiro enfrenta o Brasília, tá? O Leões em estreia pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, está aí na tela. E eu queria que Vossa Excelência falasse sobre isso. Grande... Valdemar. Deu branco aí no nome, né? Você ia falar Juninho, né? Por isso. Eu ia falar Juninho. Isso mesmo, Marcos. O Cruzeiro enfrenta neste final de semana o Leões lá de Brasília, na estreia, na abertura do Campeonato Brasileiro. Lá no Estádio Municipal de Ibirité, inclusive um grande abraço para a Prefeitura de Ibirité, que vem dado um apoio maravilhoso aí para esses times. Muito obrigado lá para o nosso coach, um abraço para o nosso coach, o Armando e toda a comissão técnica. Tenho certeza que vai ser um grande jogo neste final de semana, convidando a todos os cruzeirenses lá de Ibirité para encher o estádio, entrada gratuita lá no sábado às 18h30. Eu fiquei com medo na hora que você falou o nome do rapaz aí, com aquele rapaz ali, o Roberto Tiburcio. Nós queimamos todo o cartucho ontem, tá? Coloca na tela aqui, produção, o WhatsApp. Qual que é o nome do rapaz lá? Armando? Armando. Armando. É o treinador. É só Armando. Gostei do comentário do Valdemar. Está na hora de reinventar usando a base. E o melhor ainda, não precisa de ir atrás de jogadores, eles já estão lá. É o Simonel Coelho, concordando com você. Esse aí eu que devo pix para ele agora, né? Não, mas você analisa bem, cara. Impressionante. E é difícil de elogiar, viu? Vanderlei mesmo eu brigo o tempo todo. Boa noite, bancada do PH, o melhor programa do horário. Assisto vocês todos os dias aqui em Esmeralda. É o Agnaldo. Pô, do horário não, Agnaldo, de todos. Boa noite, PH, o melhor programa de esportes. Tiba, diz aí, o Fred vem ou não vem no pique que nós temos pouco Amanhã eu te falo. Eu acredito que vem. Boa, gostei. Opa, recomendações a toda a bancada. Galo precisará focar nas Copas e Campeonato em 2026. A janela de contratações está aberta. O Galo buscará contratações para serem titulares. Cadê o camisa 10 do Galo? Galo Mohamed Pantaneiro, de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Muito longe, hein? Rapaz. Por enquanto a janela está devagar ainda, tá? O Fred que tem chance. Boa noite, bancada do PH. Melhor programa de futebol do Brasil. Obrigado, viu? Bancada... O Vidalba não jogaria de cabeça de área e o Mateuzinho jogaria no lugar do Christian. Um abraço a todos. Edinho, bairro Nova Sintra, cruzeirense no pique. Sim ou não? Não acho que ele tem esse perfil. Não é mais para lateral esquerdo do que para cabeça de área. Boa noite aos comentaristas do PH. Pura hipocrisia esta punição. Acho que foi
Ano passado ou ano retrasado, não me lembro direito, o jogador do Palmeiras quase quebrou a perna do jogador do Cruzeiro e não deu nada, nem falta o juiz deu. Se vai valer a lei, tem que ser para todos. Boa noite, sou o Júlio César de Matheus Leme. Concordo 100%. Certíssimo. Concordo 100%. Valeu Já pra posso todos. começar a despedir dos colegas ou fica até meia-noite? Opa, olha, cara, brigadão. Grande estar aqui. Juninho. Obrigado pelo convite. Vou traz seu pai aqui para Vou trazer meu pai. tomar um Ele vai- café com nós. Ele é fãzão do programa, o Tibu sabe, toda vez ele manda mensagem, ele é fãzão. E mais uma vez, um beijo e um abraço e um feliz aniversário para minha linda mãe, que hoje faz anos. Parabéns, viu? Dona Rosângela, né? Isso. Que é o nome da minha mãe também. Vou pegar na sua mão, que eu gosto de você demais. Saudade de tomar um abraço. café. Não, manda um abraço direito, Um despedido. abraço a essa audiência maravilhosa, que estamos juntos. Vanderlei, Vanderlei Forte Tiburcio. abraço, aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Tiago Ganem, gente da melhor qualidade, para o Caio Tramonte, que apresenta o Pit Stop aqui na TV Horizonte. E quem mandou um abraço para você, meu amigo Max, foi o meu amigo, seu fã, Jacinto Armando Pinto. Ai, lá ele. Tava demorando, né? Se não tinha que cagar na Fez saída. o combo completo agora. Olha aqui, ó. Você fica agora na Rádio América, tá? Com o MPB e também agora na TV Horizonte com Pit Stop com Caio Tramonte. Ó, na seguida aí, ó. Caio não sai, não. Tramonte, Só gente toma aguinha boníssima. E já acompanha a gente aí, tchau, viu? Até amanhã. Um abraço. Abraço, Um pessoal. abraço. O arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo convida a profunda reflexão e oração sob a luz do Evangelho de Jesus Cristo, inspirado na Virgem Mãe da Piedade, Nossa Senhora. Momento da palavra que se faz luz para as vidas, para a Igreja em missão e para os corações de todo discípulo de Jesus Cristo. Mãe Maria, todos os dias, às 6h05 da tarde. Oferecimento Loja Cristo Rei. Acesse lojacristorei.com.br. O que faz uma vida valer mais? Não é apenas o acúmulo de tempo, mas a qualidade da presença. É a capacidade de habitar cada segundo com o corpo em movimento, a mente clara e a energia certa para o dia inteiro. A vida não acontece na superfície. Ela pulsa no interior de cada célula. Lá, na inteligência das mitocôndrias, é onde o seu futuro é construído hoje. Muitos buscam o pico, o estímulo, o resultado que grita. Nós buscamos o que sustenta. Somos ciência que respeita o ritmo do corpo. Suplementação pensada para a vida real, para quem cuida do amanhã sem abrir mão do agora. Porque longevidade não é sobre prolongar os dias, é sobre ampliar a vida dentro deles. Maxime Bio, sua dose máxima de longevidade. Você já teve vontade de dar a sua opinião, mas não teve espaço para isso? Pois é, criamos um espaço para você. O seu lugar é aqui. Queremos solução. A minha palavra importa. Aqui eu tenho voz. Queremos solução. Eu te espero aqui na Praça 7, às 11 horas da manhã. Nós queremos ouvir a sua voz. Participe! Tribuna Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã.
Nova Audi Q3 2026 chega totalmente renovada e marca a terceira geração do SUV compacto premium da marca alemã. O modelo aposta em um design mais moderno e esportivo, interior completamente digital, novos equipamentos de tecnologia e segurança, além de um conjunto mecânico muito mais potente, reforçando sua posição entre os SUVs de luxo mais desejados do mercado. Então, aperte o cinto e fica com a gente porque o Pit Stop tá no ar. Pit Stop com Caio Tramonte no ar e hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que mudou na nova Audi Q3. E antes da gente continuar no assunto, eu quero apresentar para vocês aqui os meus convidados que são de primeira categoria, tá? Direto da fonte lá para contar pra gente tudo que mudou na nova Audi Q3. Meu muito bem-vindo pra Daniele, seja muito bem-vinda, gerente de vendas, né, da Audi. Obrigada, Caio. Mais uma vez é um prazer conhecê-lo. Prazer é todo nosso. E muito feliz de estar aqui com vocês hoje, viu? Que bom, a gente também. Bruno, gerente de vendas de seminovos, né? Lá da Audi também, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, é um prazer. Você eu não conhecia antes, mas muito prazer. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E também para brilhantar essa mesa, Laura também, que é influenciadora, né, no mundo automotivo, que também esteve no lançamento lá da Audi Q3 junto comigo. Seja muito bem-vinda. Isso aí, gente. Muito obrigado por estar aqui, Caio. É uma grande oportunidade. Gente, antes de tudo, eu queria falar que eu passei um tempo, né, a Daniele cedeu o carro lá pra gente, a Audi Belo Horizonte cedeu o carro pra gente, então eu passei um tempo com a nova Audi Q3, fiz teste na cidade, teste na estrada, eu até coloquei o carro pra ver se realmente o 0 a 100 que eles falam que tá um segundo mais rápido, era verdade. Até isso eu fiz. Mas antes, eu queria contextualizar vocês da chegada da Q3 no Brasil. E para isso, eu fiz uma escadinha da evolução com a Audi Q3 e eu queria que vocês acompanhassem. Roda aí. Nova Audi Q3. E não é essa aqui, eu sei. Mas eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva com vocês sobre a história da Q3 aqui no Brasil. Lá em 2012 a gente recebe as primeiras fornadas do modelo aqui em território brasileiro. E logo em 2015 ela recebe um facelift e aí sim a gente recebe este modelo exatamente aqui, que eu acho que foi um dos mais vendidos da marca. Hoje